Olá! Nessa aula nós vamos aprender a criar uma medida para calcular, para encontrarmos, o custo médio por filial. Então, começa a ter um nível de complexidade aqui nas medidas, ok? Você pode reparar, que nós viemos avançando no nível de complexidade, aula a aula, nas medidas que nós fomos criando, e agora nós chegamos aqui num nível de complexidade um pouco maior, mas não é nada demais, tá? É bem lógico, é só utilizar o raciocínio lógico, o mesmo raciocínio que você, aluno, que já está acostumado a utilizar lá no Excel, basta você aplicar a mesma lógica do Excel aqui no Power BI e você consegue entender tudo, beleza? É bem tranquilo. Então, o que nós vamos fazer? Nós temos que dividir, nós temos que encontrar o custo médio por filial. Então, nada mais é do que dividir o custo total pela quantidade de filiais. Só que a quantidade de filiais, se nós viermos aqui no modo de exibição de tabela e clicarmos aqui na tabela inventário consolidado, nós vamos ver que as filiais se repetem em linhas, para cada linha, para cada item aqui do nosso inventário. Então, eu preciso dividir o custo total, que eu já encontrei, pela medida que eu criei na aula anterior, pela quantidade de filiais, beleza? Só que a quantidade de filiais é exclusivas, e não a quantidade de linhas que tem aqui, porque a quantidade de linhas é a quantidade de itens, na realidade, não de filiais, beleza? Então, por exemplo, aqui, quantas filiais nós temos? Vamos contar juntos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 filiais, ok? Então, no final das contas, nós vamos dividir o custo total por 11, beleza? Então, nós vamos clicar com o botão direito do mouse sobre a tabela Inventário Consolidado e vamos lá na opção Nova Medida. Aqui em Nova Medida, nós vamos digitar M, que é o nome, para iniciar aqui o nome da medida, custo médio por filial, que vai ser o nome da medida, igual. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou dividir, bem simples, tá legal? Divide, abre parêntese, o numerador vai ser o meu custo total, que eu já calculei aqui na medida que eu criei na aula anterior, beleza? Posso dar um tab que ele autocompleta também, além de clicar eu posso dar um tab, vírgula, e o meu denominador, aqui que fica um pouco complexo de entender, mas é bem simples, tá legal? Podem ficar tranquilos. Então eu preciso contar, de forma exclusiva, a quantidade de filiais que existem dentro dessa tabela aqui, que está sendo exibida para você, ok? Então, para isso, eu uso a função disctCount, que é a contagem distinta, ok? E aí eu vou em filial. E aí eu digitei só FI de filial, ele já me mostrou aqui o inventário consolidado filial e status filial. No caso, eu quero o campo filial de inventário consolidado, beleza? Fechei parêntese, uma vez, duas vezes aqui para a função divide. O primeiro parêntese eu fechei para a função disctCount e o segundo parêntese eu fechei para a função divide. E aí, se eu der um confirmar aqui, ele cria a nossa medida. Se eu voltar aqui e colocar essa medida num card, ele me mostra aqui 49,11 bilhões. Então, se a gente fizer aqui uma conta em paralelo, pegar o custo total e dividir por 11, abrir a calculadora aqui, 540 bilhões divididos por 11, dá 49,09 bilhões. No caso aqui deu 49,11 porque esse número não é exatamente 540 bilhões, beleza? Arredondando, foi para 49,11. Então, a nossa medida aparentemente está correta, ok? Vamos para a próxima aula.